amada irmã, amada igreja, bom dia neste sábado, dia 2 de junho de 2018, irmãos, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra de edificação e de exortação para o amado irmão, para a amada irmã, para a amada igreja. Mas, primeiramente, nós queremos pedir mais uma vez perdão ao nosso Deus e Pai, ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus, por todos os pecados por nós cometidos, na certeza de que Ele está nos ouvindo dos céus, perdoando todos os nossos pecados e sarando toda a nossa terra, conforme está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14b. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós também queremos abraçar, cumprimentar, parabenizar todos os aniversariantes deste sábado, deste dia 2 de junho de 2018, que grandes bênçãos de Deus se estendam por sobre todas as vossas vidas, saúde e paz em nome de Jesus. E hoje, amados, o Espírito Santo de Deus nos manda dar uma conotação espiritual à passagem bíblica escrita em Epístolas aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. E Deus, irmãos, nosso Deus é bom. A palavra de Deus diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia ou a sua benignidade dura para sempre, conforme está escrito no Salmo 118, versículo 1. Portanto, vejamos, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. E também está escrito no Salmo 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Portanto, nosso Deus não é mau. E muitas pessoas muitos pregadores interpretam esta passagem bíblica, Hebreus capítulo 12, versículo 6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. E o açoite, irmãos, o açoitar é fustigar com açoites, e o açoite é o chicote. O chicote, no caso, é a palavra de Deus. Portanto, o que significa fustigar, açoitar? Fustigar com açoite. O fustigar é bater com vara, é açoitar. Agora tem um sentido figurado para este fustigar, que é o que nos interessa aqui, porque o nosso Deus, como nós já vimos, em 1 João capítulo 4, versículo 8 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E no Evangelho de João capítulo 3, versículo 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus não amou só os servos dele, só aqueles que o receberam e confessaram como Senhor e Salvador das suas vidas, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus nos ama, certamente, nós que o recebemos, confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas na passagem bíblica diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus, Evangelho de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou a todo mundo de uma maneira tão grande, tão intensa, que Ele determinou que fosse usado o termo de tal maneira, porque nós não conseguimos alcançar, nós não temos em nosso vocabulário, nós não temos em nossa mente, em nosso coração, a dimensão do amor de Deus para nós, para conosco, a dimensão, a ponto dele se colocar naquela cruz por nós. Nós não conseguiríamos entender, não existe palavra no nosso vocabulário para definir a grandeza, a dimensão desse amor. Por isso que ele usa o termo de tal maneira.
E o mundo, quem é o mundo, amados? O mundo somos nós, somos aqueles que fomos criados por Deus. Toda criatura de Deus faz parte do mundo. Conforme está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26a. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Portanto, Deus ama aqueles que o servem, que o seguem, mas Deus ama aqueles que ainda estão na transgressão, tanto que a plenitude dos gentios, que a nação de Israel só vai se converter quando a plenitude dos gentios houver entrado, houver se convertido. Portanto, Deus ele endurece o coração dos judeus para que não recebesse o Senhor Jesus Cristo, para que nós, gentios, fôssemos alcançados. Tem muita gente ainda para ser alcançada, amados. E Deus ele ama o mundo, ele ama todas as pessoas, aquele que está lá na transgressão, aquele que está lá no erro, aquele que está lá no pecado, aquele que ainda não conhece ao Senhor, aquele que transgride, tanto que ele dá oportunidade às pessoas que já estiveram em sua presença, que erraram, de voltar para ele, conforme ele mesmo diz, em Isaías capítulo 44, versículo 22, desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem ou como a fumaça. Torne-te para mim, porque eu te remi, ou seja, eu te resgatei. O tornar-te é o quê? É uma pessoa que já esteve, foi, e ele quer que volte de novo, amados. Nosso Deus, ele ama a todos, irmãos. Ele ama o pecador, ele ama aqueles que o receberam e o recebem como Senhor e Salvador da sua vida, pois nós também cometemos falhas, cometemos erros. Nós também falhamos, erramos, pecamos, mas nós temos a misericórdia do nosso Deus, que nós nos colocamos na presença de Deus e pedimos perdão, e Ele vem e nos perdoa. Então vamos ver uma conotação para Hebreus capítulo 12, versículo 6, porque o Senhor corrige o que ama, ou seja, o que é corrigir? Em Deuteronômio capítulo 28, dos versículos 15 em diante, ele nos mostra os castigos. O castigo por desobediência será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de fazer todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas, dos teus rebanhos, das tuas ovelhas. Maldito serás aos entrares, maldito aos saíres. O Senhor te fará pagar com pestilência até que te consuma da terra que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica, e com a febre, e com a quentura, e com o ardor, e com a secura, e com a destruição de sementeiros, com ferrugem, e com te perseguirão até que pereças. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com hemorroidas, com sarna, com coceira, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira, e com pasmo do coração. Desposar-te-á com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantará uma vinha, porém não lograrás do seu fruto. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas ao teu inimigo, e não haverá quem te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. E este outro povo, o que significa, amados? Eles vão servir a outros deuses, a outras entidades. Eles não servirão ao mesmo Deus que a pessoa que está transgredindo. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, com os teus olhos verão, e após deles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão. O Senhor te ferirá com úlceras malignas de joelho e nas pernas, de que não possas sarar, desde a planta dos teus pés até o alto da tua cabeça. E por aí vai, amados. São pessoas que andam na transgressão da palavra de Deus, na desobediência da palavra de Deus, mas Deus não é mau, Deus não faz nada disso. É que está escrito no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7,
Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. As pessoas estão colhendo os frutos das suas desobediências, os frutos das suas semeaduras, porque Deus não faz mal a ninguém. A pessoa colhe os atos das suas semeaduras. Portanto, vejamos Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige o que ama, e o que ele ama, está escrito em João capítulo 3, versículo 16, é o mundo, e açoita, somos nós e o mundo inteiro, e açoita qualquer que recebe por filho. Ou seja, o açoitar, se nós formos lá no dicionário, nós vamos ver que o açoitar é fustigar com açoite, com chicote. E o que é fustigar, amados? Bater com varas, açoitar, e em sentido figurado significa excitar, estimular. O Senhor, então, ele estimula qualquer que recebe por filho, estimula a fazer a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Ele não fica batendo em ninguém, ele não fica fazendo mal a ninguém. Ele açoita, ele estimula, ele mostra na palavra para que a pessoa faça diferença, para aqueles que já o receberam e o confessaram como Senhor e Salvador das suas vidas, que se passaram a ser filhos e filhas de Deus. Ele estimula, ele mostra na sua palavra, ele revela na sua palavra a benignidade do que serve a Deus e o que acontece com aqueles que não servem a Deus, porque Deus não é mau, Deus não faz maldade para ninguém. Portanto, que fica esta palavra de exortação para o amado irmão, para a amada irmã, para a amada igreja, esta conotação espiritual, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E que fica esta palavra de edificação para a amada igreja. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta conotação espiritual em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 6. Guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça, e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.